Olá, já imaginou ter a liberdade de uma pessoa adulta antes mesmo de fazer 18 anos? Pois é, poder abrir o próprio negócio, assinar contratos, tomar decisões importantes, tudo isso ainda na adolescência. Parece coisa de filme, né? Mas é totalmente possível através de um mecanismo do direito chamado emancipação civil. E hoje a gente vai entender como funciona esse verdadeiro atalho para a vida adulta. O nosso mapa aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender o que é essa história de maioridade antecipada. Depois, quem é que pode ser emancipado? Aí a gente explora os 3 jeitos de conseguir a emancipação, o que muda de verdade na vida da pessoa e, por fim, as consequências legais de tudo isso. Bora lá? Então, vamos começar pelo básico do básico: maioridade antes da hora. Afinal, o que é essa tal de emancipação? E, mais importante, para que ela serve? Pensa bem nessa situação. Uma pessoa de 16 anos, super talentosa, quer lançar uma startup. Ou então passou na faculdade e precisa alugar um apartamento para morar mais perto. Pela regra normal, nada disso seria possível sem os pais. Mas a pergunta que não quer calar é: será que não tem nenhuma exceção? E a resposta é sim, existe. É exatamente para isso que serve a emancipação civil. Ela é um ato jurídico que basicamente transforma um adolescente, que legalmente ainda precisaria da ajuda dos pais para tudo, numa pessoa com capacidade total para tomar as próprias decisões, como se já tivesse 18 anos. Na prática, é o fim da tenuridade para a vida civil. E aqui, olha, um ponto fundamental. Essa decisão é muito séria. Emancipação não é um test drive da vida adulta. Uma vez que ela é concedida, a regra é que não tem volta. É uma mudança de status para valer, definitiva. Certo. Se há uma decisão tão importante, quem exatamente pode pegar esse atalho? Vamos ver agora a idade certinha e as condições para isso acontecer. A lei é bem clara e divide a capacidade das pessoas por idade. Dá uma olhada nessa tabela. Até os 16 anos incompletos, a pessoa é o que a gente chama de absolutamente incapaz. Com 18, vira plenamente capaz. A janela de oportunidade para a emancipação abre exatamente aí, no meio do caminho, entre os 16 e os 18 anos. É nesse período, quando o adolescente é relativamente incapaz, que a capacidade plena pode ser antecipada. Ok, já sabemos o que é e quem pode. Agora, a pergunta de milhões: como se faz? A gente chega agora nos 3 caminhos possíveis. Pois é, não existe um jeito só. A lei dá 3 opções: a voluntária, a judicial e a legal. O caminho mais comum é o voluntário. É bem simples. Os pais, juntos e de acordo, decidem dar a emancipação para o filho ou filha que já tenha, no mínimo, 16 anos. O processo é todo feito no cartório, com uma escritura pública, e depois essa informação vai lá para a certidão de nascimento. E pronto, sem precisar de juiz nem nada. Mas e se os pais não concordam entre si? Ou se um deles sumiu? E no caso de um adolescente órfão que já consegue se virar sozinho? Bom, aí o caminho é outro. Entra em cena a emancipação judicial. Nesses casos, é um juiz que vai analisar toda a situação, ouvir todo mundo e decidir se a emancipação é a melhor coisa para aquele jovem. E tem mais. Existe uma terceira via que é a automática. Isso mesmo. Acontece sem precisar pedir. A lei entende que, em certas situações, a pessoa já provou que tem maturidade de sobra. Por exemplo, se casou antes dos 18, pum, tá emancipado. Passou num concurso público e assumiu o cargo, emancipado também. Se formou na faculdade ou já tem um negócio próprio que o sustenta, adivinha? Emancipação automática. Bom, já vimos o que é, quem pode e como se faz. Mas agora vamos para o que interessa. O que muda de verdade no dia a dia? Como é a vida depois da emancipação? A mudança, gente, é da água para o vinho. De um lado temos o adolescente que, para quase tudo que é importante, precisa daquela assinatura, daquela autorização dos pais. Do outro lado, essa mesma pessoa, só que emancipada, passa a agir com a autonomia total de um adulto. Pode comprar, vender, alugar, abrir empresa, tudo por conta própria. É a passagem da dependência para a liberdade completa. E para a gente fechar esse quebra-cabeça, vamos falar de uma coisa crucial: a validade dos atos. Porque dependendo de quem faz o quê, a consequência perante a lei pode ser completamente diferente. Vamos ver isso na prática?
Primeiro cenário. Imagina só, uma pessoa com 15 anos que a lei considera absolutamente incapaz resolve vender um carro que ganhou de herança. O que acontece? A consequência é drástica. O ato é nulo. Sabe o que isso significa? É como se ele nunca tivesse acontecido. Para a lei, essa venda simplesmente não existe, não gera efeito nenhum, porque foi feita por alguém que não tinha a menor capacidade para isso. Agora, segundo cenário, um adolescente de 17 anos, relativamente incapaz, ele vai lá e aluga um apartamento caríssimo sozinho, sem a assinatura nem o conhecimento dos pais. Aqui, a coisa muda de figura. O contrato não é nulo de cara, mas sim anulável. Ou seja, a princípio ele até vale, mas os pais ou responsáveis podem ir à justiça e pedir para anular tudo. Existe um prazo para isso. Se ninguém reclamar, o ato pode até acabar valendo. E para fechar, nosso último cenário. Um adolescente de 17 anos, só que desta vez devidamente emancipado. Ele decide vender um imóvel que está no nome dele. E o resultado? O ato é perfeitamente válido, sem tirar nem pôr. A emancipação deu a esse jovem a capacidade plena, o superpoder legal para fazer essa venda. A transação tem a mesmíssima força que teria se fosse feita por alguém de 20, 30 ou 50 anos. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? A emancipação é, sem dúvida, um atalho para ter mais liberdade de agir, de decidir, de ser dono do próprio nariz. Só que junto com essa liberdade vem o pacote completo de responsabilidades por cada ato, cada assinatura. Então, fica a pergunta no ar: é um atalho para a liberdade ou para a responsabilidade? Talvez a grande verdade seja que é um atalho para os dois, ao mesmo tempo.